Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gente Como Eu. Vocês sabem que o nosso programa traz sempre assuntos muito pertinentes e importantes para si. Se estás aí do outro lado e gostares de ficar para a paz, nos acompanhe em todos os momentos, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, Facebook, TikTok e YouTube. Quem fala para vocês é a Beatriz Tempo e nós vamos falar um pouquinho dos assuntos que têm dificuldade a nossa vivência na cidade de Luanda. Vamos falar um pouquinho sobre o jovem empreendedor e quais os desafios que ele tem enfrentado no nosso mercado e como é que a demanda da procura, ou seja, do nosso primeiro emprego, tem nos dificultado um pouco. Para isso, eu tenho o meu convidado José Tuto, Sim, José Tuto, que vai me ajudar a entender um pouquinho e abordar sobre esse assunto. Seja bem-vindo mais uma muito vez. obrigado. Agradeço eu pelo convite que foi passado. Estamos aqui para falar aquilo que sabemos. Ah, ok, muito bem. José, então, como você sabe, quais são os desafios na sua óptica, certo? Quais são os desafios que nós temos enfrentado cá na cidade de Luanda? Pronto, eu acho que, de um modo geral, vamos dizer que são três desafios principais. Primeiro, vamos dizer o transporte, posteriormente, eh, o saneamento básico e a empregabilidade aos jovens. Primeiro, o transporte, porque vivemos numa capital, né, que é Luanda, e onde se nota que o transporte ainda é uma das dificuldades que a população tem passado imenso. Já o saneamento básico, digo mais é pela questão de, se calhar, falta de educação ainda. A sociedade precisa ser mais educada concernente ao saneamento. Nota-se ainda que há muito lixo nas ruas, valas cheias de lixo. Então, há uma necessidade de que a população seja educada para que situações como essa não aconteçam. E no caso dos jovens, né, estamos a constatar muito que há muitos jovens formados que Desempregados. infelizmente estão desempregados. Então, acho que são esses três desafios principais, né, que a nossa capital de Luanda precisa. É isso. E falando dos transportes, tu achas que temos pouca viabilidade quanto a isso? Bem, creio que sim. Há transporte, sim, mas o número não corresponde à demanda da população. Sim, Se nós constatarmos, muita gente ainda atrasa por falta de transporte e os transportes públicos não são suficientes. sim. Há uma necessidade de aumentar o número de transportes públicos ainda. E também vai que nós temos muito engarrafamento. Parece que as nossas estradas são mais estreitas do que a quantidade de veículos que nós temos aqui, né? Exato. Algo que tem nos dificultado também muito a nossa locomoção. E falando um pouquinho do saneamento, tu achas que se disponibilizassem veículos apropriados para isso, seria reduzido o número de tal? Tal como já disse no princípio da minha abordagem, Uhum. primeiro seria uma educação primeiro para a sociedade. A sociedade deve ser educada, né, a fim de que nós mudamos de mentalidade. O que acontece é que muitos ainda não têm uma mentalidade intelectual. Então há necessidade de se transmitir para aqueles que não tenham. Porque somos mesmo nós que muitas das vezes criamos os lixos em frente das Sim. valas de drenagem. Então eu acho que uma certa passar uma certa formação à sociedade seria um dos pilares principais para a mudança deste fator. É, e tu achas que se cada um de nós tivesse o interesse de ir buscar essa informação, ao invés de nos ser passada, isso também seria viável? Porque nós podemos, como é que eu posso dizer? Nós podemos ter informação que nós temos determinados locais para depositar lixo, temos determinados sítios, para fazer a nossa higiene, mas se nós não fizermos, é óbvio que não vai haver um bom saneamento, não achas? Certo, certo, certo. Muito bem. E sobre a empregabilidade, o que é que poderíamos mudar, fazer de diferente para termos mais jovens trabalhadores? Prontos. O que acontece é que normalmente o mercado de trabalho exige pessoas qualificadas Sim, e as nossas escolas muitas das vezes não têm oferecido o devido estudo aos estudantes. sim. Nós estamos habituados a formar mais pessoas de carteira e não profissionais para a área. Uhum. Se nós vermos, há muitos bons alunos nas escolas, Sim, alunos excelentes, alunos que em termos de ciência, vamos dizer.
resolver casos, tudo mais, são excelentes. Mas no que toca a fazer a sua área, ao próprio trabalho, eles estão completamente crus, vamos assim dizer. Porque as escolas muitas das vezes só têm formados alunos para carteira, Sim. não têm dado prática. Então, o mercado de trabalho exige prática e não simplesmente o conhecimento que é adquirido. E se fosse do nosso interesse buscar a tal prática e não dependermos totalmente das universidades? Bem, hoje em dia já há muita gente que tem feito isso, porque eh, você estar num curso só não basta. Sim, Há necessidade de você fazer outros cursos direcionados à tua área para que você não seja simplesmente só um técnico ou alguém formado em alguém teoria. formado em teoria. Há necessidade de você buscar um pouco também de outras formações. Isso é muito importante. Ok. Já que falamos um pouquinho dos desafios que Luanda tem enfrentado hoje em dia, e o que falar do jovem angolano e o mercado de trabalho, visto também que já entramos nesse tema, será que as nossas universidades só se baseiam em nos passar a teoria e se limitam em nos dar a prática? Conforme eu já perguntei, se fosse do nosso interesse buscar um estágio remunerado ou não, uma formação prática, acho que diminuiria a nossa falta de emprego, não achas? Acho eu que sim, creio eu que sim. Mas há uma necessidade também das escolas olharem para este fator, Sim. né? Porque as escolas estão para formar não só, como já disse, pessoas para carteira, mas pessoas profissionais que possam resolucionar os problemas. Então, eu acho que as escolas deveriam também ver para esse sentido e dar mais prática do que apenas teoria. Ok. E quais são as dificuldades que nós jovens temos enfrentado para conseguir o primeiro emprego? Prontos, uma das grandes dificuldades é que quando a gente vai à procura do primeiro emprego, é-nos pedido experiência, Sim. pedem-nos anos de experiência para alguém que está a começar agora. Isso até Uhum. chega a ser um pouco engraçado. Então, eu acho que não se deve pedir experiência para quem está a começar agora. Eh, Isso até tem influenciado com que muitos jovens façam estágios voluntários Uhum. a fim de adquirirem experiências para que possam aderir a esses empregos. Eu acho que as pessoas, as entidades empregadoras Uhum. deveriam não olhar muito pelo tempo de experiência, mas sim entender que os jovens estão a começar agora. E Sim. para quem está a começar agora, há necessidade de dar uma primeira chance e ver o que Uhum. ele sabe. Uma oportunidade, né, para ele desempenhar o seu papel. Certo, certo. E também se eles nos oferecessem uma oportunidade de estágio, uma formação, seria diferente? Creio eu que sim, creio eu que sim. Atualmente, acho que nas escolas politécnicas, do ensino médio, na sua maior parte dão estágios, Sim. na 12ª, acho que esses assim, e acho que nas universidades também. Mas não se nota isso em todas as escolas. Se todas as escolas aderissem a isso, eu acho que seria mais fácil também, os jovens teriam mais experiências. Né? E essa demanda do emprego tem nos afetado de um modo direito ou indireito a nossa saúde mental, emocional, a nossa autoestima. Tu achas que tem nos influenciado nisto? Muito, muito. Se nós olharmos para a nossa sociedade angolana, maior parte dos jovens estão a se perder, alguns na Uhum. delinquência, outros na droga. E eu acho que, vendo este lado, eu acho que isso poderia chamar mais a atenção das entidades competentes e ver se criasse, né, mais oportunidades de emprego para os jovens. Porque a juventude quer trabalhar, mas só que alguns não encontram oportunidades para trabalhar. Então, se criasse mais oportunidades para os jovens, eu que seria a melhor maneira, né, de acabar com isto. Mas os alguns não encontram por quê? Por falta de procura ou porque há uma limitação nisto? Bem, digo eu que, no meu ponto de vista, Sim. alguns estão à procura, há outros que são desleixados, isso também não podemos deixar de destacar. Mas é mesmo quase que meio difícil encontrar um emprego estável na nossa sociedade em que estamos, visto que hoje em dia vivemos muito do tal chamado link, E a, que há a cuia. necessidade da gente ter alguém
lá dentro, um padrinho na cozinha, e tem dificultado muito, Uhum. desculpa, a aderência de emprego por parte de muitos jovens. Esses padrinhos na cozinha nos limitam bastante. Bastante, bastante. E se nós, ao invés de esperarmos sempre um emprego formal, procurássemos o meu termo, o informal, isso será que nos ajudaria a reduzir a taxa de desempregabilidade? Prontos, todo mundo quer trabalhar para ter uma vida estável. Uhum, E o emprego formal é a forma, ou seja, seria uma das opções viáveis para que você se estabilize como um jovem. Ah, um dos grandes problemas também que a nossa sociedade tem é que muitos de nós não queremos começar do baixo, queremos sempre queremos começar de sempre cima, começar de cima. E há necessidade do jovem entender que uma grande árvore para dar frutos em tem que processos. ter processo, tem que começar de pequeno e crescendo para depois dar fruto. Então, é como na vida, Sim, devemos começar do mais pequeno para posteriormente irmos ao maior. ok. Mas empreender não está fora de questão. Não, não está fora de questão. É uma das práticas que a juventude tem se baseado muito para poder se sobressair no mercado de trabalho. Sim, porque nós vemos muita gente procura oportunidades fora do que fazer aqui, né? Certo, certo. E o que é que tu achas? Será que se nós oferecêssemos mais oportunidade, a maior parte dos jovens investiria mais aqui em Angola? Pronto, eu acho que só não se investe muito no nosso país por conta da burocracia que existe, né? Eu acho que se o governo criasse mais, eh, não fosse muito burocrático no que Uhum, concerne a questão da legalização das micro pequenas empresas, sim, eu acho que muita gente investiria aqui. O que acontece é que muita gente quando começa com um empreendimento acaba por não ter sucesso por causa da burocracia que o país tem. Então isso tem limitado muitos jovens a não se sobressaírem nesse ramo de empreendedorismo. uhum. Então há uma necessidade de que essa burocracia não exista para que tenha-se mais oportunidades para os jovens. Então tu achas que essa burocracia é um dos obstáculos para Certo, que muitos dos pequenos empreendimentos não fossem grandes? certo, certo, certo. Ok. E quais são outros obstáculos na tua óptica que nós temos enfrentado para podermos empreender aqui em Angola, fora da burocracia? Prontos, não vou falar muito de outras províncias, vamos Hum, falar mais mesmo de Luanda, por quando nos encontramos. Pronto. Empreender não é fácil. não. Primeiro é que empreender é arriscar. Você tem que arriscar, tens que investir para depois colher. E a sociedade, né, onde nos encontramos, que é a capital de Luanda, aqui consome-se muita coisa. E é mais fácil você empreender ainda. Só que, além da burocracia, você tem que ver o produto que você vai expandir. Você tem que analisar a tua área. Então, muitas das vezes, não basta você querer empreender. Tem que ter estratégias, saber o que a população consome mais, a fim de você saber o que você vai vender para que a população adira de uma melhor forma. De uma melhor forma. Então, com isso, nós vimos que há muita gente a empreender pelo desespero da sobrevivência, enquanto que outros empreendem por uma vocação. Sim, é como dizem, né? Há quem já nasceu com o dom de empreender, né? Porque há quem não aceita trabalhar dependendo dos outros. Sim, Há quem quer ser o seu próprio chefe, o seu próprio boss. Então ele vê que empreender é a melhor forma, né? De poder ter uma vida condigna. ok. E não só dependendo de forças exteriores e buscar fora, também nós podemos fazer um empreendimento cá mesmo em Angola, buscar produtos da província, revender aqui, ou pegar produtos da província e expandir para outros lugares, Certo, como certo. muita gente tem feito. O que é que tu achas disso? Tal como eu acho que isso tem sido o negócio que a juventude tem feito muito, Sim, exportar produtos de lá de fora e vender para aqui. Eu acho que lá chega a ser mais barato e aqui os jovens conseguem vender a um preço ainda mais elevado e conseguem assim desenvolver o seu negócio. Eu aconselho que para quem quer entrar no mundo do empreendedorismo, esse é um dos negócios mais viáveis, a fazer a exportação, exportação, sim, sim. ok. E se for a importação? Prontos, aqui também a importação também.
né? Mas olha-se mais para a exportação devido à qualidade que os produtos de fora têm oferecido mais, né? Hoje em dia nota-se que a juventude quer mais as coisas de fora com relação às coisas daqui. Sim, Então, por isso é que quando você está para empreender, há necessidade de você saber o que é que a população ou o meio que você vai empreender procura. procura. E hoje em dia nota-se que os jovens, e não só a população em si, preferem mais as coisas do exterior do que daqui. Não é que as coisas daqui não tenham importância, tem Sim, sim, mas procura-se mais as coisas de fora. de fora. Então há uma pequena desvalorização do que é nosso. Uma pequena, assim, uma ligeira desvalorização Ok? E nos importamos mais com o de com fora. as coisas de fora, correto. E o que, que poderíamos fazer para mudar essa visão que muitos jovens têm? Prontos, do meu ponto de vista, eu acho que para uma coisa ser valorizada, algo que é teu, você como dono é quem deve valorizar primeiro. Se a gente valorizasse mais o que a gente tem, eu acho que não haveria uma necessidade, né, de que se importasse mais, ou seja, se exportasse mais coisas do que importar. Então deveríamos nós dar primeiro qualidade ao que nós Sim. temos para que os outros também deem qualidade. Ok. Por isso é que muita gente fora, quando empreende com coisas locais, recebe um mérito. Ah, Uhum. não, ele é um jovem angolano, foi para Portugal, fez isso, fez isso e recebeu um mérito. Mas se fizer aqui, dificilmente recebe um mérito ou um reconhecimento. Bem, exato. É por causa da desvalorização que nós fizemos dentro dos nossos produtos, né? Dentro das coisas que nós temos cá. É só nós olharmos fora um pouco, saindo um pouco do contexto que é o empreendedorismo, é só nós olharmos para a questão estudo. Uhum, Nós valorizamos mais quem estudou no exterior com relação a quem estudou aqui. As empresas valorizam mais, olham mais para esse aspecto. Então, eu acho que há necessidade de uma mudança de mentalidade. Então, nós deveríamos valorizar mais o que é nosso com relação ao que vem de fora. mas há gente que mostra essa valorização do que é nosso. Pronto, né, mas não é um número assim tão elevado. Na sua maioria, é mais as coisas de fora. E o que é que tu tens feito para mudar isto? Pronto, epá, como jovem, não tanta coisa, não tanta coisa, Sim. né? Não podemos aqui Querer se mentir. Sim, exibir e sim. depois não fazer Não nada. tanta coisa, mas eu particularmente me contento com os estudos daqui, principalmente dos estudos e dos produtos daqui também, né? Devemos ser nós primeiros a valorizar e eu particularmente sou uma das pessoas que valoriza muito as coisas que nós temos. Ok. Para ainda. Essas músicas estão a me irritar. Então, pessoal, nós conseguimos perceber que o mercado de trabalho é um pouquinho, ou seja, é muito complexo e muito competitivo. E será que empreender é uma saída real que nós jovens temos? Conforme já vimos, muitos de nós desvalorizamos o que é nosso e procuramos no exterior. Mas nós poderemos, conforme tu falaste também, a burocracia da legislação fosse um pouquinho mais acessível, muitos de nós teríamos empreendimentos bem legalizados e uma expansão bem maior. Exato, exato, exato. Ok. Então, empreender em Angola passa agora a ser um sonho ou uma realidade? Pronto, eu acho que é um sonho para quem quer empreender e em 3 meses ter já algo maior. É o que eu disse, empreender exige paciência, exige calma. É necessário plantar para posteriormente colher. Aqui em Angola é sim uma realidade. Há pessoas que se subsaíram muito bem Sim, empreendendo. Então, eu digo que é uma realidade, não é um sonho. uma realidade. Só nos falta talvez determinação e Muita, oportunidades. muita determinação. O jovem tem que ser determinado, primeira coisa. Hum? Eu acho que a juventude de agora tem uma mentalidade diferente. Há muito jovem com vontade de trabalhar, há muito jovem com vontade de mostrar aquilo que sabe. Então, há muitos jovens também competentes na área de empreendedorismo. Então, empreender não é simplesmente um sonho, é sim Hum? uma realidade. Passa a ser um sonho quando nós não sejamos determinados a adquirir, ou seja, não tenhamos metas e alvos a alcançar. Por exemplo, vi como é que eu posso dizer, uma experiência de alguém que empreende, ou seja, vende há 17 anos, mas nem por isso o empreendimento dele é legalizado, é reconhecido.
como algo fenomenal aqui em Angola. Pronto, eu acho que um dos primeiros passos, né, quando se está se começar um empreendimento é a Uhum. legalização. A legalização e posteriormente vai expandindo o teu negócio. Porque se você não legalizar o teu negócio, a fiscalização é claro que vai sempre estar atrás de ti, né? E se você continuar sem legalizar o negócio, é claro que podes ficar por muito tempo, não vais se sobressair, não vais crescer para uma empresa ainda maior, porque a fiscalização, ou seja, a legalização é um dos pilares principais que o empreendedor deve ter primeiro. Ok, muito obrigada. Então, nós conseguimos entender que há oportunidades que nos são dadas e que nós devemos aproveitar, né? E quanto a isso, o acesso ao financiamento, será que é algo que o Estado tem nos dado? Nós devemos procurar ter a nossa própria, as nossas próprias verbas. Pronto, eu acho que essa é uma das coisas também que eu aconselharia que o Estado fizesse mais, financiar mais os jovens, financiar mais os empreendedores, porque há uma certa burocracia também só para receber um financiamento. Muitos jovens acabam por não se sobressair por falta de financiamento, né? Eles têm a ideia. Sim, Muitos de nós temos uma ideia excelente, mas não basta ter a ideia, há necessidade de ter valores para iniciativa. que, sim, para que a ideia que você tenha possa se desenvolver. Então, se o Estado financiasse mais as micro, pequenas empresas, eu acho que teríamos empreendedores excelentes. Ok. E quais são, para ti, os setores com mais oportunidade para nós empreendermos? Eu acho que atualmente vejo que é mais a área de comércio, comercializar Sim. produtos, principalmente roupas. Roupas tem sido uma das coisas que a população hoje em dia, ou seja, a juventude acho que está na moda. Yeah. Então, eu acho que empreender em roupas, principalmente quando você exporta de fora, Sim, é o que estamos a falar yeah, contigo. fica, tem dado mais dinheiro, né, para os empreendedores. E não só em perfumes, né, tênis, são coisas que nós carecemos. Então, eu acho que são as coisas que mais dão lucros no ramo de empreendedorismo. E se nós tentarmos investir um pouco na nossa agricultura, conforme eu já falei, buscar o que nós temos no interior e trazermos aqui. Nós vimos que o nosso custo de vida aqui em Luanda é muito alto, mas Muito, muito alto. muito alto. Lá na província nós podemos encontrar um mel de feijão que nós compramos aqui a 2.000, a 1.000 kwanza, a 700 kwanza. Se nós fizéssemos a exportação de coisas de lá para cá, para a cidade, será que poderia minimizar ou seria uma boa oportunidade de investimento? Pronto, já se tem feito isso, só que não se faz em grande escala. Eu acho que o governo deveria mais apostar nisso, porque há muito produto fora de Luanda, há muitas coisas fora de Sim. Luanda. E se a gente importasse para aqui, para a capital que é Luanda, diminuiria um pouco aquilo que tem sido o índice de pobreza e o índice de fome por parte de muita gente. Porque se nós formos a ver, nós temos até o essencial para nós podermos sobreviver, mas nós preferimos ir buscar mais de fora com relação ao que nós temos aqui. É aí que vem a questão da valorização, como nós já estávamos a falar anteriormente. Então, se investisse mais em, por exemplo, comprar mais caminhões para poder exportar produtos de lá para aqui, para que sejam revendidos num preço mais acessível. Eu acho que já facilitaria o custo de vida dos cidadãos que moram aqui em Luanda. E se fizéssemos o contrário, ao invés de exportarmos de lá para aqui, nós importarmos de lá, daqui para lá, como é que seria? Usamos, Concernente à agricultura, aqui em Luanda não se faz muito. Não, usarmos o que temos na província para exportarmos para fora. Por exemplo, nós sabemos que há países que não produzem tanto na agricultura como nós produzimos. Só não há tanto investimento, né, na nossa agricultura hoje em dia. sim, sim. Temos muito, mas muitos campos, muitas terras livres que nós poderemos investir para tratar desses assuntos. Eh, Tudo parte da valorização. Se tu não valorizares o que é teu, é claro que quem está fora não vai. Sim, Então imagina, se nós daqui de dentro não estamos a importar para nós,
Será que os de fora vão exportar? Claro que não. Então Hum. tudo começa conosco. Deveria ser nós primeiro a valorizar, né? A importar, para depois expandirmos para fora. Ok, então, José, muito obrigada. Gostei bastante de conversar contigo. Exato, agradeço eu pelo convite. Sim, Espero que façam mais vezes. faremos isso. Dá para ver que tens bastante conhecimento. Então, gente, ficamos mais uma vez com uma edição de Gente Como Eu. Falamos um pouquinho dos desafios que temos enfrentado, seja no transporte, no saneamento. Vimos a dificuldade que o jovem empreendedor tem em achar o seu primeiro emprego e quais são outras oportunidades que nós podemos achar para baixar essa taxa de desempregabilidade. Então, fique conosco. Não se esqueça de seguir o nosso canal, YouTube, TikTok, Instagram e de deixar o seu like e compartilhar. Voltaremos em breve. Quem vos fala é a Beatriz Tempo.